O DSM, um documento que os americanos se utilizam para aferir aí a situação do autismo por lá, a gente não tem, infelizmente, aqui no Brasil, uma pesquisa, um censo, algo que seja sequer próximo disso, então a gente utiliza como referência lá, março do ano passado, a cada 2 anos sai um documento. Março do ano passado falava de que crianças de 8 anos, a cada 36 crianças até 8 anos de idade, uma tem um diagnóstico de autismo. Aqui no Brasil, a gente pegar isso como referência, o que a gente tem de subnotificação não é brincadeira, doutor. Quem é que está habilitado a fazer esse diagnóstico? Então, como você falou, esse dado é o dado do CDC norte-americano, a cada 2 anos, e a gente acha que para o próximo ano, a curva, se você pega a curva do início, a curva ela é extremamente ascendente. Então, eu acho que essa realidade de 1 para 36 ainda é muito maior. Só que a gente fica meio realmente obscuro com relação a como é que está no Brasil. Não é? O que a gente sabe é que tem muito, que tem demais, e o dia a dia no consultório mostra isso. Semanas que chegam a 10 diagnósticos por semana em consultório. 10 diagnósticos por semana? Por semana. Semana que a gente chega a isso. E aí tem toda aquela discussão que a gente pode falar também por que isso está acontecendo, esse aumento, mas especificamente com relação a quem dá o diagnóstico, essa é uma pergunta muito importante, Elias, porque eu costumo orientar os pais a pecar por excesso. Se você tem um filho com 1 ano e 8 meses que não fala 5 a 10 palavras, ele tem um atraso de linguagem. Então você precisa levar, você precisa pecar por excesso. E qual é o grande medo dos pais de pecar por excesso? É achar coisa onde não tem. Então os pais têm muito medo disso. Por isso que a importância do profissional que tem experiência. E nesse momento, quem a gente pode dizer que tem experiência para diagnóstico é neuropediatra e psiquiatra infantil, para fechar diagnóstico. Eu gostaria muito de estar lhe dizendo que o pediatra tem essa experiência, mas não tem. A grande maioria, isso espero que esteja mudando. Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma frase que o pediatra fala no dia a dia, que chega a corrói o ouvido do neuropediatra, que é: cada criança tem seu tempo. Essa frase não existe. Tá? Ah, meu filho está com 3 anos, não fala ainda, mas tinha um tio dele que não falou nessa idade. Então, o tio era a exceção, aquele tio lá era a exceção. Então, costuma-se dizer, não, cada criança tem seu tempo, e isso acaba postergando demais a procura para o especialista, entendeu? Eu sou de uma linha que eu acho que a avaliação multiprofissional ela é primordial para o diagnóstico. Então, quando chega para mim, 90% dos casos a gente manda para avaliação, que eu acho que é primordial. Mas, infelizmente ou felizmente, o diagnóstico final, no papel, é o neuropediatra que dá, o psiquiatra infantil. Então, respondendo a sua pergunta, a gente precisa ter mais profissionais habilitados para isso. A gente já vê uma linha de pediatras mais interessados no assunto, certo? Mas a gente teve uma notícia ruim ultimamente que eu não consigo nem atualizar com relação a isso, é que foi tirado da caderneta da criança o MChat. Uma notícia que eu li ontem falando sobre isso, não sei como é que está a repercussão com relação a isso, mas que foi tirado o MChat, que é um instrumento de avaliação de triagem inicial, foi retirado da caderneta da criança. Então, nesse momento tem uma repercussão com relação a isso também. Olha, a situação é muito grave, porque se a gente pegar os números de 2004, números americanos, dão conta de um diagnóstico a cada 166. 166. Não é fácil, porque 2023 nós vamos ter um para cada 36. Essa conta ia bater na porta da gente em algum momento, e todos sabiam. Mas acreditavam que talvez não batesse na porta de todos indistintamente. Em todas as classes, em todos os níveis, com todos os suportes. No passado se passa, quer dizer, no passado muito recente, a gente falava em níveis, né, doutor? Uhum. Dentro do espectro. Uhum. Agora falando em suportes, 1, 2, 3, a partir do 2, doutor, a situação fica muito complexa, provavelmente tenha muita dificuldade para o desenvolvimento da linguagem, uma série de movimentos repetitivos, a coisa
se desorganiza mais fácil. Não é, e tem, gente, para além do diagnóstico, uma vez o diagnóstico concluído, doutor, aí começa uma trajetória que é difícil para todos. Difícil para a pessoa autista, difícil para as pessoas que são pais, mães, responsáveis, porque não tem para onde ir. Os poucos lugares que tem, quando a gente fala de público, a gente está num nível que tanto o público quanto o privado está difícil. Mas quando a gente fala em público, todas essas instituições que você citou no início, todas têm listas de espera, chegam a 2, 3 anos para terapia. E para uma terapia que eles fazem o que podem, mas que mesmo assim não é a terapia ideal. Hoje, quando a gente vê, baseado em evidência científica, que funciona para autismo é o ABA. É o ABA. É o ABA. É a análise do comportamento aplicada. Os trabalhos são trabalhos muito antigos que falam que muda totalmente a história de vida da criança se você aplica o ABA direitinho. E o grande problema do ABA é que o ABA tem que ser intensivo. Não adianta você fazer 5 horas de ABA. Então não dá para fazer aquela consulta de 20 minutos 2 vezes na semana ou 30 minutos e às vezes com mais de uma pessoa e às vezes até com deficiências diferentes. Sim, isso é muito comum, isso não é pouco comum. Isso é muito comum, inclusive, em planos de saúde também. Então, existem trabalhos, inclusive, que mostram que essa terapia de 20 minutos, meia hora, a evolução que a criança tem, ela iria ter mesmo se não fizesse. Não está fazendo diferença nenhuma, é um placebo aí, entre aspas, entendeu? Então, quando a gente fala em terapia com ABA, eu costumo dar o exemplo assim, Elias. A terapia com ABA, tem muita gente, doutor, mas vai passar 40 horas por semana fazendo terapia, vai passar 30 horas por semana fazendo terapia. O ABA é igual, vamos fazer um comparativo, é igual à escola. Você vai para a escola aprender, você não passa 2 horas por dia na escola, você não passa 1 hora por dia na escola. Você passa 4 horas, 5 horas por dia na escola. Então, qual seria a diferença de você na escola 1 hora por semana e você ir para a escola 5 horas por dia? Diferença total. Então, por isso que o ABA tem que ser intensivo. E aqui eu quero aproveitar que há uma maldade dos planos de saúde e parece que essa maldade chegou lá no TJ também. Aqui vamos jogar aberto. Ótimo. Querer que os pais acompanhem 3, 4 horas, 5 horas de terapia junto com os filhos. Você acompanha o seu filho na escola? 3, 4, 5 horas? Você leva e fica lá. Na escola? Não, definitivamente. Mas uma barreira para a gente não ter que fazer o que deveria fazer, doutor. Com relação ao ABA especificamente, Elias, existe o ABA, ele se torna até um pouco inviável na prática. Na prática, se você não tiver um personagem que chama assistente terapêutico, o AT, você tem que ter e o AT, a partir do momento que você tem esse personagem, ele pode aplicar na escola. Ou seja, ele pode aplicar em casa. Esse é um outro elemento interessante. Eu não vivo na clínica. Sim, exatamente. Eu vivo na escola, ainda mais eu vivo no trabalho, eu vivo em casa. Ainda mais na criança com autismo, que tem essa capacidade de se desregular muito grande. O que um lugar para ela é muito diferente para o outro. A rotina é muito importante, entendeu? Então, você faz uma terapia em casa, é diferente de você fazer uma terapia na clínica. Então, a importância desse... E aí, se você pegar, já não tem profissional suficiente. O nome do profissional responsável pelo ABA é o analista do comportamento. Não tem o suficiente. Então, precisa desse AT. Agora, precisa que esse AT tenha a supervisão. Então, todo esse jogo de um supervisor que tem a capacidade para isso, o AT na escola, isso é que está sendo muito barrado pelos planos de saúde atualmente. Olha, é algo que a gente precisa... atenção, magistrados, eu falo muito com os magistrados e não é pegando no pé não, e é também, porque o que é que acontece? Tudo termina nesse país em uma ação judicial, porque quem tem a responsabilidade e o dever de fazer não o faz, ou não faz bem feito, ou não faz na totalidade, e aí os pais que estão no desespero terminam no judiciário. A assistente terapêutica,
vai à casa da pessoa, é uma necessidade. Você toma banho no seu banheiro. Seu banheiro tem um formato. Ele sabe que a pia fica na direita e não na esquerda. Onde vai ficar o sabonete, onde vai ficar a toalha. Quando você muda tudo isso, a gente começa tudo de novo. Perfeito. Não é fácil, doutor. E tem uma situação que os magistrados precisam atentar. O profissional assistente é quem sabe da terapêutica que precisa ser aplicada. E ela precisa ser aplicada ontem. Não dá para esperar o término do processo para a gente começar. Tem que enfrentar a liminar. Conceder aquilo que o profissional médico tá prescrevendo, o profissional da saúde. Existe um termozinho em neurologia que chama neuroplasticidade, que é essa capacidade que o cérebro tem de se modificar, de se adaptar e de vencer essas barreiras, entendeu? E quanto mais jovem o indivíduo, maior a neuroplasticidade. Então, se você faz diagnóstico, hoje a gente já consegue dar diagnóstico em crianças com autismo com 1 ano e 4 meses de idade. Então, se você faz esse diagnóstico de forma precoce, uma abordagem nessa criança de 1 ano e meio, para uma abordagem de uma criança de 3 anos já é totalmente diferente. A gente tem algumas crianças que a gente tem o diagnóstico de 1 ano e meio, Elias, que voltam para a gente, caramba, será que era autismo mesmo? De tanto que a criança melhorou. Tem criança que ficou... Existe, inclusive, uma briga na neuropediatria do sair do espectro, entendeu? Sair do espectro é possível, doutor? Não tem, a gente não tem consenso. Não tem ainda como responder isso. Eu, particularmente, eu acho que não. Acho que ele vai ser um autista para o resto da vida. Ele vai ter o transtorno do espectro autista. E que vai precisar de terapia, vai precisar que não é a mesma, da mesma forma, mas vai precisar de acompanhamento. De algum tipo de suporte. Porque quando você vai, até essas próprias mães que voltam, que você, caramba, será que eu dei um diagnóstico errado? Será que era autismo mesmo? Olha, a gente vai ao Repórter CBN, mas a gente volta já já.